Bom dia a todos. Bom dia Maria, Flor, Marcinha Cortes, Mara Amiga, Cida, Joel, Silvia, Diana, Dudu, Sil, Val, Miriam, Dulce Leite, Nilva, Arcádio, Guducha, Franciele, Marco, Sol Menezes, Ana Isabel, Carmen Nove, Regina e Wagner. Um grande abraço, pessoal. Vamos lá. Então, pergunta 810. Nós estamos ainda comentando, né, a respeito da desigualdade das riquezas. Tá? Desigualdade das riquezas. Então, a pergunta 810. Pergunta 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja, pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo? Desculpa, isso aqui não é uma pergunta, é uma afirmação, tá? Que tinha um pontinho no meio aqui. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja, pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Ponto. Aquele que assim procede será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado? Tá, então vamos lá, novamente, né? Sem quebra da legalidade, quer dizer, agindo de forma legal, de forma correta, né? Quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo, né? Sendo justo, né? Na medida do possível, dentro da nossa limitação, até da nossa percepção do que é justiça. Então a gente pode agir de modo mais ou menos equitativo, né? Então isso é uma possibilidade que a gente tem, deliberando sobre os bens que a gente tenha, sobre os recursos que a gente tem, né? Aquele que assim procede será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado. Quer dizer, depois da morte, a gente é responsável pelas disposições, pelas decisões, pelas deliberações que a gente haja tomado com relação aos nossos bens, o que a gente fez dos nossos bens, não é? O que vocês acham? Aval, cada um vai ter que dar conta do que fez dos bens que lhe foram emprestados, né? Joel, somos responsáveis por tudo que fazemos, né? A Maria acho que sim, o Dudu também com certeza sim, né? O Wagner, todos vamos responder pelos atos cometidos, né? Certo, vamos ver aqui então. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado, né? Pelas disposições, pelas decisões que a pessoa tomou, né? A gente vai ser responsabilizado? Resposta: toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre o das outras. Sempre, entendei o bem. Tá? Então eles frisaram que sempre, né, aquelas atitudes negativas, as decisões infelizes, elas sempre vão produzir efeitos negativos, né? Inclusive com relação a heranças, né? Vamos pensar com relação a heranças. A gente sabe, né, que um dos problemas mais difíceis aí das famílias são os problemas de herança, né? As decisões, muitas vezes, consideradas injustas por parte dos familiares, né? E às vezes injustas mesmo. Às vezes o falecido, né, para punir determinado familiar, ele acaba excluindo a pessoa do seu testamento, né? Acaba excluindo. Então isso causa um problema terrível, né? Muitas vezes, quando ele não se previne, já vendo de uma forma detalhada, justa, aquilo que ele vai deixar,
ficam lá os familiares brigando o tempo todo lá, né? Porque ele não se preveniu, ele não foi prudente, né? Eu não estou acompanhando, viu, Val? Então eu não sei dizer, mas se você está dizendo aí, deve ter alguma coisa a ver, né? Então, também faz parte da prudência, faz parte do comportamento caridoso, né? A pessoa que sabe que vai deixar muitos bens, que vai deixar muitas coisas para serem repartidas, tal, que ele já se previna, que ele já se prepare, que prepare o ânimo dos seus, né? Que já prepare a burocracia toda, por quando ele sabe, né, que está prestes a desencarnar, né? Para que ele mesmo não sofra depois, porque as brigas que acabam surgindo, as dissensões, elas acabam repercutindo dolorosamente sobre o próprio falecido, né? Sobre o espírito desencarnado, né? Então, é por isso que nós sempre teremos o resultado das nossas obras, até a inércia que nós cultivamos. A inércia, sim, poderíamos ter feito alguma coisa e não fizemos. Aquilo vai repercutir também de uma forma dolorosa sobre nós. E muitas vezes espíritos ficam retidos ali, naquele visgo da família, naquelas discussões familiares, tentando resolver aquilo que ele não resolveu quando tinha tempo para fazer, quando tinha possibilidade, quando estava na matéria, né? Então, por isso que, como diz o Livro dos Espíritos, nós sempre somos responsáveis, né? Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre das outras. Sempre, entendeu bem, né? Então, né, a Dulce, eu estou neste momento na casa que herdei de meus pais. Então, é isso aí, né, Dulce? E isso é uma possibilidade que a gente tem, né? Herdar determinadas coisas, são recursos que a própria providência divina faz que cheguem até as nossas mãos, né? Os espíritos, eles tiram de uns, dão a outros, né? Através da morte, né? Logicamente, um processo natural. E assim que os recursos passam de mãos em mãos, tá? Nós vamos ter que dar conta, né, dos recursos que recebemos. Então vamos lá, vamos continuar aqui com a pergunta 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Então os espíritos, o Allan Kardec pergunta, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Vocês acham que isso já existiu? Ou é possível? Será possível? Né, Wagner? A igualdade absoluta das riquezas. Isso já aconteceu alguma vez? Né? Será que já ocorreu isso? E será que vai ocorrer? Será que é possível isso? A igualdade absoluta das riquezas, né? O que vocês acham? Né? Wagner acha que é impossível, a Florzinha também acha que não, né? A Cida acha que é difícil, o Overload jamais. Tá? Vamos ver aqui então a resposta, né? Não. Quer dizer, não ocorreu, nem é possível. Nem é possível, os espíritos estão dizendo. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Né? Então, não ocorreu, nem é possível. E a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Né? Então, sempre terá, né? Sempre houve, até na época da pedra lá, né, Sara? Já tinha aqueles mais espertos do que outros, né? Que acabava tendo lá um pedaço de madeira diferente do outro lá, né? Conseguiu fazer uma arma lá diferente do outro, conseguia caçar melhor do que o outro, conseguia, né? Então, sempre houve essa diversidade de faculdades, de caracteres, né? Então isso é normal. Inclusive, se a gente pegasse toda a riqueza do planeta e dividisse,
Não, né? Vamos dividir tudo, para ficar tudo igual, porque todo mundo tem direito à terra, todo mundo tem direito ao dinheiro, aos bens, não sei o que, aquela história, né? Tá, então vamos lá, vamos dar um pedacinho para cada um, né? Daqui a pouco, primeiro que é provável que ia ficar todo mundo pobre, né, João? Não teria mais riqueza, só teria classe média para baixo, né? Provavelmente, né? E também, em pouco tempo, nós já veríamos diferenças novamente. Por quê? Porque uns são mais preparados do que outros, né? Tem um tino comercial diferente, tem uma visão diferente, né? Então, logo as diferenças já surgiriam novamente, né? Então, vocês estão dizendo assim, a questão da riqueza na mão de poucos, né? E a pobreza existindo, a concentração de riqueza e tal. Eu acho que isso é bem complexo, né? Porque o importante, a questão não é concentrar ou não riquezas, né? A questão é ajudar a todos para que se tornem ricos, né? Isso até numa das historinhas do Humberto de Campos, né? Chegou uma pessoa lá ouvindo Jesus falar do reino dos céus, na terra e tal. Ele começou a questionar Jesus. Ele falou assim, Senhor, e os ricos, né? Qual é o lugar dos ricos nesse novo reino aí? E Jesus falou assim, os ricos devem ajudar os pobres para que também se tornem ricos. Então a questão não é a gente falar mal da concentração de riqueza, mas nós ajudarmos, né, toda a sociedade ajudar, principalmente aqueles que têm mais recursos, ajudar os outros para que também adquiram recursos. Né? O nosso planeta ele é um planeta ainda difícil nesse aspecto, porque talvez a gente não tenha entendido ainda o que é necessário. Né? O que é necessário é que cada um se prepare para saber administrar os seus próprios recursos e conseguir multiplicá-los de uma forma sábia, né? Com sabedoria. Né? A gente falar mal da riqueza não resolve o problema, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a subpergunta, né? Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. O que pensais a respeito? Essa questão de deixar todos iguais, né? Em termos de riqueza, tem muita gente que acha que isso é a solução, deixar todo mundo igual. Né? Vamos ver o que os espíritos responderam. A resposta aqui, né? Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. O que pensais a respeito? O Allan Kardec questionou. A resposta. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Que são pessoas sistemáticas, que gostam de sistematizar tudo. Né? Às vezes até meio obsessivo, né? Por arrumação, né? Quer arrumar tudo, quer colocar tudo dentro do quadradinho, né? E não é por aí também, né? Exatamente, Dudu, tem o toque, né? Ou ambiciosos, cheios de inveja. Por que ambiciosos, cheios de inveja? Porque não conseguem ter e ficam falando mal da riqueza e querendo que divida então a riqueza. Isso é inveja. Quando eu não me esforço por adquirir e fico maldizendo aquilo que eu não tenho, isso caracteriza o comportamento invejoso. Isso caracteriza o comportamento invejoso. Melhor seria eu não me preocupar com o que o outro tem. Eu fazer por onde multiplicar os recursos que eu tenho. Como a parábola dos talentos lá. Tá? Eu multiplicar os recursos que eu tenho. Tá? E Jesus ele incentivou a isso, ao empreendedorismo, nós sermos mais arrojados de uma forma honesta, tal, mas sermos mais arrojados. Então vencermos os nossos medos, que é o problema lá do rapaz que enterrou o talento dele, ele enterrou por causa de medo.
Olha como o medo é um problema na nossa vida, né? E Jesus, ele falou no sentido de superarmos os nossos medos, né? Então, continuando a resposta, né? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Quer dizer, o grande problema, né, pessoal, é o egoísmo. E o egoísmo, vocês podem acreditar, não depende das posses, não depende do nível social que a gente tem. O egoísmo, ele ocorre em todas as classes sociais, vamos dizer assim. A pessoa pode não ter nada ou quase nada na sua vida, mas ter um comportamento altamente egoísta, né? E o rico também pode manifestar isso ou não, né? Depende de cada pessoa, né? O medo paralisa, né, Maria? É verdade. Então os espíritos dizem aqui, né? A curto prazo seria desfeita essa igualdade, né? Pela força das coisas. Então, nós temos que combater o egoísmo. A questão não é ter ou não ter. A questão é se conhecer e amar, independente da classe em que esteja. Conhecer-se e amar, né? Amar a vida, amar o próximo, amar a si mesmo. Esse é o grande problema, né? Social, inclusive, né? O Joel, o pobre orgulhoso, né? Sim, né? Pode haver essa situação também, né? A Zaninha, a humildade independe da condição social, depende do grau de evolução de cada um. A questão é ser, né? Isso mesmo. Nós não podemos, diz a Joana de Ângeles, nós não podemos medir a evolução de uma pessoa pela sua conta bancária. Mas também não podemos medir pela ausência desses recursos. Não é sinal de evolução não ter esses recursos. Tá? Então, simplesmente a questão não é essa, ter ou não ter. Né? A questão não é essa. Né? A questão é ser ou não ser. Parafraseando aí, né? O Shakespeare, né? Não é ter ou não ter, é ser ou não ser, né, Lua? Ai, ai. Então vamos para a pergunta 812. Né? Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Bom, gente, não é possível a igualdade das riquezas. É possível a igualdade do bem-estar? Né? Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? O fato assim dele não ser... Um abraço, Wagner, até a próxima. Não ser possível também o bem-estar? Será que é assim? O que vocês acham? Eles falaram que não é possível a igualdade da riqueza. O mesmo acontecerá com o bem-estar? Será que todos podem vivenciar do bem-estar? Ou isso não será possível também? Além das pessoas não poderem todas vivenciar a mesma condição financeira, econômica, elas também não vão poder usufruir todas do bem-estar simultaneamente, vamos dizer assim. Né? A Zaninha, bem-estar é proporcional à nossa maneira de ver a vida, de encarar, né? A vida, né? A existência. Né? O Dodô, para o bem-estar, até pode ser, depende de nós. A Maria, acho que não, Ali, vai depender de cada um. Nem todos estão bem, né? Certo. Vamos ver aqui então. Vamos ver a resposta, né? A pergunta: por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não. Tá? Não. Aqui eles colocam não.
né, negando a afirmação ali, a pergunta do Allan Kardec. Né? Não. Né? O mesmo não se dá com o bem-estar. Mas o bem-estar é relativo. E todos poderiam dele gozar, se se entendessem convenientemente. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Tá? Então, os espíritos estão dizendo aqui, né, que, embora não seja igual à questão financeira, a questão econômica é diferente, né? O mesmo não se dá com o bem-estar, que todas as pessoas podem usufruir, mas ele ainda assim é relativo, né? Ele é relativo ao entendimento, né? Ao entendimento que as pessoas têm. Por quê? Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Então, também tem a ver com nós enxergarmos a vida, o trabalho, nós nos conhecermos a nós mesmos, sabermos nos posicionar diante da vida, sabermos buscar aquilo que nos satisfaça, né? Aquilo que a gente gosta de fazer. Muitas vezes a gente procura empregos que vão nos dar, entre aspas, uma segurança, mas qual é a verdadeira segurança? Será que é apenas a segurança financeira? Mas e a parte emocional? Às vezes a pessoa tem a segurança financeira e acaba até se complicando porque vai ficando mal emocionalmente. Porque não se sente satisfeito, não se realiza naquilo que está fazendo. Então visou unicamente o bem-estar econômico, né? Mas acabou perdendo o bem-estar emocional, né? E até espiritual em muitos casos. Né? Então é uma questão relativa ao nosso modo de enxergar a vida também. Né? O Dudu, a forma que enfrentamos a vida, o que será melhor para mim, sem fazer o outro sofrer com isso, né? A Val, meu bem-estar depende só de mim, não dos outros. Os outros, né? O Joel, como dizem, ganha-se pouco, mas é divertido, associando a felicidade, compensando o pouco ganho. Né? Isso aí vai depender, né? Vai depender dos conceitos que a gente traga dentro da gente, né? Os limites que a gente cria dentro da gente, a realidade em que a gente viva, que é construída pelo nosso modo de pensar. Cada um vive numa realidade diferente, né? E cada um vai ter necessidades diferentes para se sentir satisfeito, para vivenciar esse bem-estar. Né? A Joana de Anjos, no livro Ser Consciente, ela define a saúde como sendo o equilíbrio em 3 áreas diferentes. Né? A saúde como sendo equilíbrio mental, saúde orgânica e ajustamento socioeconômico. E isso ela vai chamar de saúde. Equilíbrio mental, saúde orgânica e ajustamento socioeconômico. Ajustamento socioeconômico. Né? Eu posso ser pobre, eu posso ser rico, mas que eu esteja ajustado ao meio em que eu viva. Que eu esteja bem ajustado. Se eu estiver bem ajustado, me sentindo bem no meio em que eu estou, com os recursos que eu tenho, se eu tenho equilíbrio relativo do meu pensamento, do meu corpo, eu vivo esse bem-estar, eu vivo essa situação de saúde. Né? Então, vamos ver o que vocês colocaram aqui. Zaninha, encarar as situações difíceis como desafios a serem enfrentados com coragem e confiança na capacidade que temos de resolvê-los. Né? É isso aí. Isso é muito bom, né, Zaninha? É isso aí. Então, terminando a resposta aqui, né? Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Né? É a gente que perturba o equilíbrio quando a gente acaba
fazendo escolhas equivocadas, né? A gente acaba criando problemas, né, com relação à nossa vocação, né? Vai fazer atividades que não tem nada a ver com a gente, né? Ficou melhor o som? Melhorou muito? Ai. Deixa eu ver aqui. Muito, tá certo. É que eu tava com o ar-condicionado ligado aqui, tava esfriando. Então vamos lá. Então, ok, pessoal. Então vamos para a subpergunta A dessa pergunta 812, tá? Pergunta 812, subpergunta A. Será possível que todos se entendam? Será possível que todos se entendam? É possível isso, pessoal? Que todos se entendam? Ou isso não é possível? Será possível que todos se entendam ou não? O que vocês acham? A Zaninha, um dia, quem sabe, Dudu, quando a justiça for realmente praticada, sim. O pessoal está achando que vai demorar. Por enquanto não. Certo. A Zaninha, a harmonia reinará no nosso planeta. A Niva, acredito que não. Certo. Ok, pessoal. Vamos ver a resposta, né? Será possível que todos se entendam? Resposta: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Tá? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Tá? A Joana de Anjos fala no livro Ser Consciente que a paz na Terra ainda é uma quimera, ainda é uma utopia. Uma quimera não, ela fala, ainda é uma utopia. Ainda, tá? A paz na Terra. Por que ela fala isso? Porque o ser humano não tem paz dentro de si mesmo. Né? Hoje é uma utopia. Nós queremos de uma hora para outra que o planeta vivencie a paz e apenas sairmos com bandeiras, queremos paz, né? A paz, exatamente, Cida, a paz do mundo começa em mim. Né? Não há caminhos para a paz é o caminho. À medida que eu vou percebendo isso e procurando vivenciar isso dentro de mim, gente, nós temos que ser capazes de nos harmonizarmos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Como que nós vamos querer paz no mundo, entendimento entre os povos, árabes e judeus e muçulmanos? Né? Como é que nós vamos querer essa paz se dentro de nós muitas vezes não conseguimos nos relacionar bem nem conosco mesmo? Nem com os nossos próprios sentimentos, nossos pensamentos, ficar alguns minutinhos por dia em paz, em silêncio mental. Né? Como nós vamos querer essa paz de fora se eu não consigo vivenciar nem a paz de dentro de mim, nos meus pensamentos? Eu vou meditar e fica aquele turbilhão. Ai, Alexandre, eu não consigo meditar, porque os meus pensamentos, né, ficam um turbilhão. Então, isso gera ansiedade, isso gera inquietude, irritação. E é por isso que a gente acaba se relacionando mal com as pessoas. Né? E essa inquietude expressa no relacionamento, a ansiedade, a insegurança expressa no relacionamento. Tá? Então, dessa forma, o planeta não consegue ainda ter paz. Como esperar a paz de um país com o outro se nós intimamente não conseguimos vivenciar essa paz? Né?
Então o planeta é, em ponto grande, o que nós somos em ponto pequeno, né? Então, logicamente, a resposta aqui é perfeita. Quando os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça, né? E nós praticaremos a lei de justiça quando nós vivenciarmos uma situação interna mais equilibrada, né? Então nós seremos mais justos, seremos mais brandos, né? Uns com os outros, mais amorosos, né? Ah, Zaninha, nosso orgulho e egoísmo não nos deixam enxergar melhor a vida como ela é. Deixamos de viver, de conviver melhor. Isso mesmo, né? Aí tem mais uma questão ainda desse tópico aqui. 813, tá? Ainda da desigualdade das riquezas, né? E aí o Allan Kardec pergunta assim: há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Aqui também é uma afirmação, tá? Depois que vem a pergunta, peraí. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Tá? Mas a pergunta: há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Tá? Há pessoas que por culpa sua caem na miséria, ok. Né? Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Tá? Então, Allan Kardec está questionando, ó, tem pessoas, ele está afirmando, tem pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Vocês acham que é pouca gente que acontece isso, pessoal? Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria, ponto. Uma afirmação. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? É só responsabilidade da pessoa? Ou é responsabilidade também da sociedade como um todo? O modo como a sociedade se organiza, como instrui, né? Como protege os seus membros, né? Como que é isso, pessoal? A Zaninha está dizendo, em parte sim. Pois se a sociedade fosse mais justa, menos egoísta, estas situações não aconteceriam, né? O overflow acho que é de todos, responsabilidade de todos, a Maria também, a Maria Adão um pouco de cada um, né? Certo. Vamos ver a resposta. A Val está colocando, acho que não, a culpa é de quem fez mau uso dos seus bens. Tá? A Maria, estamos todos interligados. A Zaninha, mais igualdade, mais solidariedade, né? Vamos ver a resposta então aqui. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade, mas certamente, ponto, dizem os espíritos, mas certamente, né? Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Tá? Então, aqui os espíritos foram muito, muito sábios aqui na resposta, muito claros, né? Dando a entender que sim, a sociedade tem a sua responsabilidade, principalmente onde? Principalmente na educação, né? Principalmente na educação. É onde mais ocorre, se refletem os problemas aí, né? Nas faltas que existem, né? Nas carências que existem. E a educação dentro da escola, a educação na família, tá? É preciso que haja mais apoio às famílias para que elas saibam educar, né? Então, que se nós tivéssemos um suprimento das necessidades básicas do ser humano, desde cedo, né? Fornecendo a ele conceitos, exemplos, recursos, para que ele crescesse, né? De uma forma mais integral, de uma forma mais harmoniosa, e nós teríamos pessoas, cidadãos
muito mais estruturados, né? Com uma capacidade de produzir muito maior, né? Uma qualidade de vida muito melhor. Mas isso, gente, pessoal, tem que começar lá da base, né? É preciso mais apoio às crianças, mais apoio às famílias, tá? É preciso que haja mais apoio à educação de um modo geral, tá? Então isso realmente transformaria a face do planeta, né? Tá? A plenitude sempre é educação, né? A Maria precisa investir na educação. A Zaninha, quando o homem cai, todos caem um pouco, né? O overflow, educação como conhecimento das leis morais. Educação geral, né, overflow. Também a questão moral, né? Também a questão moral, a educação religiosa, né? No sentido de aprimoramento do ser, autoconhecimento, tá? É muito importante isso, né? Agora, as informações gerais que a gente tem também, essas também faltam. Também faltam, né? Porque a situação da escola hoje, no nosso país, por exemplo, o Brasil, está muito precária, né? Está muito precária a situação da escola, né? Uma vez aquele que era acho que o senador lá, aquele que foi candidato à presidência lá, que era lá de Brasília, ligado ao UNB lá, o Cristóvão, lá, como é que é o nome dele? Aquele que se candidatou a presidente lá, meio carequinho, que ele é especializado nessa parte da educação aí, né? Uma vez falaram assim, eu estava assistindo uma daquelas sessões lá, acho que é do Senado, se eu não me engano, e alguém estava falando lá, Cristóvão Buarque, né? Alguém estava falando da importância da prevenção da AIDS e não sei o que, da educação sexual, especialistas falando, né? Educação sexual nas escolas e tal, tudo muito bonito. Aí o Cristóvão Buarque falou assim, né? E é uma área que ele conhece bastante. Ele falou assim, olha, seria muito bom se existisse escola. Seria tudo muito bom isso, se existisse escola. Porque a realidade do nosso país ainda é que nós temos escola até praticamente 10 horas da manhã. Porque a grande realidade do nosso país, isso não é a realidade dos grandes centros, né, pessoal? Vocês podem até estranhar, mas ele está falando da realidade do país como um todo. Então, a realidade do país é que o pessoal vai para comer a merenda. Né? Vai para ficar até 10 horas da manhã, quando serve a merenda, que é o objetivo deles. Né? A escola propriamente, né? Como um ambiente de instrução, de desenvolvimento e tal, ele falando, né, praticamente não existe ainda no nosso país. Em termos gerais, tá? Em termos de país, né? Em termos mesmo das cidadezinhas espalhadas aí, né? Em todos os lugares, né? Então ele falando. Então a gente fica sonhando, né, com uma série de necessidades, sendo que nem bem escola nós não temos ainda. As pessoas estão ainda preocupadas e presas a necessidades muito básicas, como comer. Né? Vai na escola para comer. Né? Na grande maioria das cidadezinhas no Brasil, no interior, aí, é essa a realidade, pessoal. Então, aí a gente vê que a coisa é mais embaixo, né? O problema é muito mais básico ainda do que a gente imagina, né? Então, por isso que a questão da educação, como um recurso para a sociedade viver melhor, é fundamental. Né? Nós criarmos essas condições realmente para que as crianças estudem, para que elas tenham as informações necessárias, também o apoio, né, moral às famílias, né? Isso tudo é muito importante. Então vamos ver aqui. A gente leu a resposta do 813, né? Se a sociedade tem responsabilidade, né? Nessa questão da desigualdade, da igualdade, né? Aí os espíritos responderam, mas certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Né?
Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas, né? Então é a falha na educação aí que acaba falseando os critérios e as pessoas acabam não aprendendo a discernir entre o certo, o errado, o bom, o ruim, né? Então, e veja bem aqui, pessoal, nós não podemos falar em sociedade como um abstrato coletivo, vamos dizer assim, uma coisa simplesmente que a gente projete a responsabilidade, a sociedade é isso, a sociedade é aquilo, não. Aí nós temos que entender por sociedade nós, né? Porque nós compomos a sociedade, é o ser humano. Então tem um espaço para individualidade aí. Nós, indivíduos, compomos essa sociedade. A sociedade não é um ser coletivo, um monstro coletivo lá, né? Que nós jogamos a responsabilidade e podemos falar mal da sociedade. A sociedade é a soma de cada um de nós. Então, coletividade e individualidade andam juntas. Nós temos que entender o nosso papel aí no caso, né? Ao invés de transferir a responsabilidade por um ser coletivo, né? Do qual nós não nos sentimos parte, né? Nós temos parte nisso, somos parte da sociedade, né? Então vamos entrar nas provas da riqueza e da miséria. Pergunta 814. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Então vamos lá, né? Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E aí, pessoal, o Allan Kardec está perguntando aqui, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Tá? E a gente pode perguntar, como eu gosto de apimentar a coisa aqui, né? Eu já vou perguntar, isso foi uma concessão? A gente pode entender apenas como uma concessão? Se eu vivo miséria ou se eu vivo riqueza, apenas se trata de uma concessão? Né? A gente pode questionar isso, né? Talvez a resposta nem vá nesse sentido, mas eu já estou questionando isso, porque a gente tem elementos para questionar isso também, né? A resposta talvez vá para outro sentido totalmente diferente desse questionamento, mas vale a pena a gente questionar, né? Será que se trata apenas de uma concessão? Eu vou deixar aquele lá miserável, vou deixar aquele lá rico, né? Será que se trata apenas disso, né? Ou será que tem muito mais coisa nesse meio aí, né? A Zaninha fomos nós mesmos, né? A Florzinha, experiência, todo mundo vai ser rico e pobre. A Cida, injusto não é não, né? Deus não é injusto, né? A Zaninha, que escolhemos tais provas, né? A Val, todos teremos que passar por todas as situações para adquirir experiência. A Florzinha, para desenvolver aptidões, né? A amada amiga, creio que não é não. Certo, a plenitude, temos que experimentar os dois lados. A Zaninha, ou somos levados a viver situações difíceis, porque não respeitamos a lei de ação e reação. A Cida Campos, acho injusto ser concessão. Ok, vamos ver aqui, né? Vamos ver a pergunta e a resposta. Eu só quis, porque às vezes eu gosto assim, de questionar, até mesmo a pergunta do Allan Kardec, porque às vezes a gente começa a ficar tão mecanizado nas perguntas e nas respostas, que... Oi, Wasser, bom dia. Que às vezes a gente vai até decorando perguntas e respostas, né? E vai perdendo até a capacidade de questionar, né? Então, a título de nós exercitarmos o nosso questionamento, exercitarmos os conceitos, é interessante que a gente questione, né? Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria?
A resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Para experimentá-los de modos diferentes. Então aqui, ponto, tá? Vai continuar a resposta, mas vamos analisar isso. Então, os espíritos aqui não questionaram a princípio, né? A princípio não questionaram a questão das pessoas, né? Mas das oportunidades que elas estão tendo. O como ocorreu isso, para quê, né? O porquê disso ainda não foi questionado, né? Agora, a situação, o fato, né, a experiência, né, então partiu-se de uma concessão mesmo. Tá? Fala, Deus concedeu a uns e outros essa oportunidade para experimentá-los de modos diferentes. Ok, é como vocês colocaram em alguns momentos aí. Aí continuando, além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Quer dizer, além de ser uma possibilidade, uma experiência, uma oportunidade que todos têm de vivenciar situações diferentes diante da vida, tem também a questão da escolha que nós fazemos. Nós mesmos, gente. E essa escolha se trata apenas assim da programação que foi feita lá no plano espiritual, se trata daquele, né? Dos acordos que nós fizemos do que seria feito aqui na Terra. Será que se trata apenas disso? Ou se trata da escolha de cada dia, da escolha de cada pensamento, da escolha de cada conceito que eu resolvo cultivar ou não, né? De cada atitude, de cada comportamento. Gente, nós estamos o tempo todo escolhendo, não é? A Cida colocou, se trata de como vivemos hoje. Né? Nós estamos o tempo todo escolhendo. Nós estamos o tempo todo, como diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala assim, quantos sofrem pela sua própria culpa, por falta de previdência, por falta de não saber gerir melhor, com mais disciplina, com mais... Não é? Não tem lá na parte dos tormentos voluntários, né? Quantos sofrem por sua própria culpa, por falta de previdência, por falta de conhecimento, falta de disciplina, por não fazer as escolhas certas. Tá? Só que a gente costuma dizer que tudo isso é Deus que está mandando, né? Então a gente toma decisões erradas, a gente escolhe caminhos errados e depois fala que é Deus que está concedendo, né, ou que está mandando determinadas coisas. Mas quantas vezes somos nós mesmos que criamos certas situações? Seja no passado, né, nas outras existências, seja no presente, por escolhas que a gente tem feito. Se eu resolvo conservar conceitos passados, conceitos equivocados, no meu presente aqui, esses conceitos continuam produzindo resultados específicos. Né? Enquanto eu não mudo os meus conceitos, eu continuo tendo resultados específicos. Não adianta eu falar que é Deus que está mandando. Eu é que preciso parar e rever os meus conceitos. Não é? Não tem aquele conceito que fala assim, que loucura, atribuem isso a Einstein, né? Dizem que Einstein que falou isso. Que loucura é nós fazermos todo dia do mesmo jeito e queremos resultados diferentes. Né? Isso seria insanidade, né? Nós fazemos todo dia do mesmo jeito e queremos resultados diferentes. Né? Então, muito dessa questão de miséria, né, de riqueza, de poder ou não, tem a ver com as escolhas de cada dia. Tem a ver com o que nós elegemos para nós a cada instante, né? A cada momento, a cada escolha. Né? Porque Jesus fala assim, ó, pedi e obtereis, buscai e achareis. A Joana de Anjos fala assim, olha, Deus está dentro de vós. Né? O self, o eu superior, o eu divino está dentro de cada um de nós. Tá? A Cida, eita ego, né, Lê? Sempre colocar a culpa no outro, até em Deus. Isso mesmo, é o que a gente faz, né? A gente fica projetando.
E aí os espíritos vêm e falam assim, ó, o Deus está dentro de você. O Deus está dentro de você. Encontre o Deus interior, encontre o self, e você vai saber como agir. E se você tiver riqueza, ou se você quiser buscar a riqueza, você vai saber como fazer isso e como lidar bem com os recursos que você tem. Se você não for por esse caminho, você vai viver uma vida harmoniosa também. Mas encontre o self, encontre o Deus interior. Né? Então, novamente, a questão não é ter ou não ter. A questão é nos auto-encontrarmos, né? Encontrarmos a presença divina dentro de nós. Porque aí é encontrarmos a harmonia, né? Encontrarmos o equilíbrio. Agora, se tivermos riquezas e soubermos lidar bem com elas, né? Gerar emprego, gerar conhecimento, gerar renovação, auxiliar pessoas, nossa, está excelente, pessoal. Maravilhoso isso, né? Vamos ver aqui, né, a resposta. Vamos ler de novo a resposta e a gente termina, que já está no horário, né? Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Resposta, para experimentá-los de modos diferentes. Ok. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Como é que a gente escolhe? Não é só lá no plano espiritual, não. Aí eu falo, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. A pessoa fica mentalizando a riqueza e fica... Gente, a gente acaba encontrando o que a gente busca. A questão não é encontrar ou não encontrar. A questão, nós vamos encontrar sempre o que a gente buscar, pessoal. A questão é, nós vamos saber lidar com aquilo que nós buscarmos? Né? Nós vamos saber lidar com isso? Então, é escolhido por nós. Cada vez que nós fazemos escolhas na matéria aqui, nós estamos atraindo situações que serão provas para nós. Nós vamos conseguir vencer nessa prova? Se conseguimos, ótimo. Se não conseguimos, nós vamos tentar outras vezes, em outras oportunidades, né, até que nós aprendamos. Tanto a riqueza, quanto a pobreza, quanto a saúde, a doença, a beleza, né, que é uma prova difícil também. Tanta gente busca a beleza hoje, né? Os salões estão repletos aí, né? Os salões, cirurgias plásticas, mas será que nós sabemos lidar com a beleza? A beleza também é um recurso. Será que nós sabemos lidar com esse recurso? E legiões de pessoas buscam a beleza, buscam as academias para ficar mais bonito, para ficar, né? Buscam as cirurgias e tal. Será que nós sabemos lidar com a beleza? É a mesma coisa que a riqueza, né? A mesma coisa que a riqueza. Será que nós sabemos lidar com esses recursos? Cada um de nós tem que fazer a sua autoanálise, né? A questão é, se nós queremos buscar algo, nós temos que refletir. Peraí, será que eu tenho condição já de lidar com esse algo que eu estou querendo? Porque eu posso conseguir isso. Provavelmente eu vou conseguir. Se eu buscar, eu vou conseguir. Será que eu vou lidar bem com isso ou não? Então a gente precisa sempre fazer essa análise, né? A Suzana, você falou uma grande verdade, agora que eu nunca tinha pensado por esse lado da coisa, do tipo, será que eu dou conta disso? Que eu tanto quero? Então, essa que é a grande reflexão, Suzana, né? Essa que é a grande reflexão. A questão não é querer ou não querer, a questão é, será que aquilo que eu estou querendo, eu consigo, né, me sair bem disso? Ou isso eu vou atrair algo para o meu prejuízo, porque eu ainda não dou conta disso, né? Então é uma questão para a gente pensar, né? Isso é fundamental, né? Se a gente perguntar aqui, quem quer ser rico aqui? Todo mundo, né? O pessoal levanta a mãozinha ali, todo mundo quer ser rico, né? Quer ser bonitão, quer viver bem, ter muito conforto, né? Mas será que todos nós estamos preparados para isso, né? Então, talvez uns estejam, talvez outros não, né? É um perigo, né? Tá? Nós temos que fazer essa autoanálise aí, né? Nós temos que fazer essa autoanálise, tá? Até para que as nossas buscas sejam mais
conscientes, né? Sejam mais lúcidas, tá? Isso é importante. Pessoal, obrigado pela presença, pelo carinho de todos. Eu não vou me despedir de todos aqui individualmente, porque eu já estou meio correndo aqui, tá? Então fiquem com Deus, um grande abraço, obrigado por tudo aí. Até a próxima, tá? Tchau. Obrigado também, pessoal do Facebook. Um grande abraço.